Irmãos, minutos devocionais essa manhã, e nesse mês de abril, nós vamos tornar parte desse tempo aqui da manhã, aqui dos minutos devocionais, nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, porque esse é o mês no qual nós comemoramos, não é, anualmente, o nosso calendário, o aniversário, a nossa ênfase para a Escola Bíblica. Nós vamos ter nesses domingos reflexões nesse sentido aqui, nesses minutinhos da manhã. E aqui nós vamos reler o texto conhecidíssimo, Tiago 1, 22 a 25, e aqui nós vamos contextualizá-lo para essa realidade nossa da Escola Bíblica dos domingos. Vai dizer assim para a gente, na NVI, Tiago 1, 22 a 25. Irmãos, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, irmãos, tem a ver com ouvir e praticar. Receber algo e dar curso, dar andamento nisso. Esses dias atrás eu ouvi um material, um conteúdo de internet muito interessante vindo de um pedagogo, de um educador, em que ele faz exatamente essa distinção sobre ser aluno ou ser estudante. E aí ele contextualiza a diferença entre as duas coisas. Ele fala assim, ser aluno, o que a gente vai entender por uma forma mais natural sobre ser aluno? Ser aluno é aquele que é muito ouvinte. Ele ouve boas aulas, ele está presente nas aulas, mas passou o momento da aula. Quantas vezes você já se deparou, não sei se vocês já passaram por isso, aquele momento em que você está numa aula que você diz assim, que aula boa, que algo bom isso aqui. E você começa, eu já tive disso, você começa até pensando assim, nossa, eu não posso esquecer disso, eu não posso perder a continuidade disso, porque isso aqui é muito bom, isso aqui é muito rico, não é? Porque às vezes esse tipo de pensamento vem para nós? Porque é muito comum, irmãos, às vezes, a gente viver exatamente o que é dito aqui, da gente viver a experiência com algo que está sendo ensinado, ministrado, como uma imagem no espelho. Você se depara com algo ali, aquilo você pensou, contemplou, analisou o que está ali diante de você, mas depois que você sai diante do espelho, tudo se vai. E às vezes boas aulas podem se tornar nisso, podem se tornar só um vislumbre, só uma contemplação do momento e daí em diante isso não surtir mais efeito, não é? Mas aí ele vai dizer assim, o estudante ele está para além do aluno, porque ele não apenas assiste a aula, ele ouve a aula, ele não está somente na passividade de receber a aula, mas ele entende que ele precisa exercitar a aula, ele precisa continuar a aula, e a continuidade da aula tem a ver com a aplicação do conhecimento que ele recebeu. Então um bom aluno é aquele que não apenas aluno mas ele é estudante, ele estuda, ele exercita, ele faz lição de casa, ele se dedica, ele vai buscar outras fontes, ele faz cruzamentos da lição, ele vai perceber no dia a dia onde a lição se aplica para que ele tenha a oportunidade de praticar aquela lição, e a partir disso, a experiência do conhecimento não ser apenas um ato, um momento ao qual ele esteve exposto, mas aquilo ser uma continuidade, uma produtividade para a vida dele. Então ele distingue bem essa diferença entre ser aluno e ser estudante nessa medida. E ouvindo esse material eu pensei assim, precisamos nos conscientizar sobre, temos que ser estudantes da EBD, não apenas alunos. Porque às vezes, quantas vezes a gente vem à EBD, isso é uma coisa que a gente já tem tentado mudar aqui na nossa EBD, essa visão de pensar assim, a EBD é mais um momento do qual passamos juntos como igreja, a EBD é mais um momento de ouvir, e aí eu sou aluno da EBD porque a vida inteira eu fui à EBD, então lá estou eu de novo ouvindo mais conteúdo da parte de Deus.
Se a gente pensar nisso, irmãos, a gente vai ter uma experiência muito redutiva da EBD. A gente precisa entender assim, olha, da mesma maneira que a gente entra no ensino, seja ele fundamental, médio, seja ele superior, e a gente tem um alvo diante desse conhecimento ao qual a gente vai experimentar, nós também precisamos ter um alvo com relação à nossa caminhada com a escola bíblica. Que crente eu vou ser depois de mais um ano participando da EBD? Que crente, que cristão, que filho de Deus, que discípulo a minha vida será como consequência dessa caminhada de ser um estudante de tanta coisa da qual eu tenho assistido, da qual eu tenho ouvido, da qual eu tenho recebido. Porque isso tem a ver totalmente com a questão do nosso amadurecimento como cristãos. A gente precisa objetivar isso, a gente precisa entender assim, seremos ouvintes e praticantes, estudaremos, a gente observa um assunto, ele nos provoca na sala de aula, mas ele continua depois, a gente vai experimentar todo o aprofundamento que ele nos permitir em casa, a gente vai buscar outras ideias, a gente vai olhar para a nossa vida e falar assim, na onde isso toca a minha vida, na onde isso transforma a minha vida, na onde isso faz a minha vida diferente, porque senão, irmão, só se torna mais um momento para ouvir. E aqui Tiago, ele alerta muito bem, chamando a atenção, olha, não sejam apenas ouvintes, mas pratiquem o bom conhecimento que tem vindo a vocês. Eu estava refletindo sobre esse tempo nosso de devocional da manhã, eu estava pensando assim, eu me lembrei que um dia, a Bíblia nos diz muito bem, nós haveremos de prestar contas a Deus, não é verdade? E aí quando a gente pensa nisso, geralmente a gente atribui assim, prestarei conta sobre o que eu fiz, se eu fui uma boa pessoa, se eu fui uma pessoa muito mal, nossa. Às vezes a gente pensa assim, não, eu prestarei conta sobre se afinal de contas eu tive as piores falhas, ou se, não, eu andei muito acertadamente na minha vida. Mas a nossa consciência, ela precisa estar muito para além disso. A gente precisa pensar que a gente vai prestar contas para Deus diante de toda oportunidade que Deus colocou na nossa vida. Porque Ele nos faz ter as oportunidades que temos. Ele nos abre chances, ocasiões para a gente viver grandes coisas da parte dEle. Isso tem a ver com mordomia, isso tem a ver com gerir dos recursos, gerir das oportunidades que Deus nos dá. O que a gente faz com aquilo que a gente recebe? A gente enterra ou a gente faz render? Tem a ver com isso. Então, um dia, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus. Às vezes eu fico pensando assim, já pensou se Deus olha para a gente e fala assim, olha, eu vi que você teve uma luta na sua vida com determinado pecado, mas aqui na tua ficha também, às vezes a gente brinca, vai ter um flashback lá, no céu, algo do tipo, sei lá, mas enfim, a gente brinca sobre isso, mas assim, Deus vai olhar e falar assim, mas olha, você foi aluno da EBD, você foi aluno da EBD por 30 anos, e olha, houveram boas aulas a respeito desse assunto lá, houveram bons professores, houveram boas chances de você olhar para esse conhecimento e falar assim, é para mim, eu preciso fazer isso acontecer na minha vida. E o que isso deu na sua vida? Tu foi aluno por 30 anos na EBD e não superou essa falha? Você esteve exposto à melhor chance, ao melhor direcionamento de se aperfeiçoar nisso, mas isso não mudou na tua vida? Como pode ser isso possível para você? Porque Deus, irmãos, Ele nos dá a oportunidade e a gente precisa pensar sobre isso. Quantas vezes, eu fico pensando assim, Deus olhando para a gente falando assim, quantas vezes eu te vi na IBD, eu te vi você na resenha, você até participou da aula, eu vi que algumas coisas que os professores falavam, você falava assim, é isso mesmo, nossa, coisa boa. Mas na sua vida não aconteceu. Por quê, irmãos? Por causa da seriedade desse conceito sobre se ouvir e praticar. A gente precisa, à medida que a gente tem boas exposições, boas aulas sendo ministradas, a gente precisa fazer esse filtro de participar diretamente aqui, no contexto da aula assim, mas não ser só aluno, ser estudante, ser praticante, ser dedicado naquilo que está colocado e proposto diante de nós. Falar assim, onde na minha vida tudo isso se aplica, o que isso tem a ver, onde isso se conecta, onde isso se liga, porque é a partir daí que a gente vai ter, irmãos,
uma ótima caminhada de vida cristã, amadurecendo na presença de Deus. Isso aqui tem a ver com o ambiente das mensagens. A gente prega, a gente tem momento de mensagem aqui na igreja, mas isso não é só um vislumbre, uma contemplação. A Bíblia nos mostra, né? Foi dito isso a Ezequiel, profeta, dizendo assim: olha, muitas vezes tantos aí te ouvirão como assim, dizer assim, que boa exposição, isso é poético, isso é belo, isso é uma apresentação muito boa, mas Deus mesmo falando para Ezequiel, eles não estarão tantas vezes comprometidos em executar isso na vida deles. Assim como no momento de palavra a gente tem que ouvir e deixar que o Espírito faça a limpeza, a reciclagem da nossa vida e coração em sermos transformados para praticar aquilo que a gente tem recebido, a EBD também precisa ser nessa direção. E, irmãos, isso é algo que, assim, por mais que a gente invista diversas iniciativas e passos aqui para a EBD, a direção da EBD pastoral, ninguém vai conseguir fazer isso na sua vida senão você mesmo, de falar assim: não vou ser só ouvinte, não vou ser só aluno, mas eu vou ser estudante. Eu digo isso por quê? Porque nós temos aí, não é, os desafios da semana, mas quantas vezes a gente não vê o pessoal correspondendo ao desafio da semana? E a ideia do desafio da semana não é você ganhar um bombom ou não ganhar. A ideia do desafio da semana não é você assim, que legal, olha, eu fui 10%, 20% dos que fizeram, que legal, eu tive parte nesse grupo. Mas tem a ver com o tipo de caminhada que nós temos tido, se somos alunos ou se somos estudantes. Precisamos pensar nisso. Porque afinal de contas, irmãos, tem a ver assim, olha, esse ano, por exemplo, aqui, do púlpito nós aprendemos sobre disciplinas espirituais. Nós destacamos sobre a vida com a palavra de Deus. Aí tem muita gente que vai falar assim: pastor, mas é difícil ter essa rotina de ler a Bíblia assiduamente, ler a Bíblia com a frequência, me alimentar, porque ela vai me corrigir, porque ela vai me orientar, ela vai ser meu GPS, ela vai me conscientizar ali em meio àquilo que eu aprendi. É difícil, não é tão fácil. Só que daí a gente não vê as pessoas se esforçando em buscar por isso também. Por exemplo, o desafio da semana, proposta simples, vai lá, leia os textos da semana, gasta um minuto de uma reflexão profunda e entender o que aquele versículo traz para a sua vida, tire o melhor daquilo para você, exercite aquilo, mas aí nem o mais simples é feito. Cria uma rotina. Só que para você criar rotina, para você ser aplicado, para você fazer render o conhecimento e não apenas ser uma audição, algo que você ouve, mas aquilo ser uma execução na sua vida, você tem que querer por isso, você tem que se decidir. É você que vai falar para você mesmo, dizer assim: meu dia a dia vai ser corrido, mas eu preciso entender que algo não pode me faltar, essa questão minha com a palavra de Deus. Então eu vou acordar 10 minutos antes e eu vou ler um versículo que vai possivelmente me inspirar, me orientar, me fazer refletir coisas para o meu dia, para a minha semana, para a lição de domingo, para a minha vida. É você que vai fazer isso, não é ninguém aqui da estrutura da nossa EBD. Então, irmãos, pensem nessas coisas. Nós aqui, como igreja, como escola bíblica, não é que somos, a gente não quer apenas ouvintes, a gente não quer alunos, a gente quer estudantes, não é? Graças a Deus, nós estamos muito gratos a Deus, porque a nossa escola bíblica, ela está crescendo maravilhosamente. Mas esse crescimento não deve ser só quantitativo. A gente quer que cresçamos em ser também estudantes da palavra de Deus, gente que quer entrar num ano e sair dele diferente, porque veio à comunidade, ouviu mensagens, recebeu lições, analisou o que professores trouxeram e foram bons estudantes, fizeram lição de casa, a lição que é proposta, a lição que eles mesmos se impõem para executarem o que está diante deles, e assim possam viver momentos maravilhosos de estudar a palavra de Deus, de se dedicar à palavra de Deus. A nossa escola aqui é a escola bíblica, a escola da Bíblia. Aqui é um ponto de partida, aqui é um fomento, mas você tem a sua vida. Você tem a sua leitura devocional em casa, você tem a sua leitura diária que propomos e tem a ver com o assunto, para que você tenha aqui um momento que é contínuo, parte integrante de outros que você vive na sua semana, no seu dia a dia.
E não sejam só ouvintes, irmãos, mas sejam praticantes também, não é? Sejam estudantes, não apenas alunos, mas ouçam com toda atenção, interajam, participem. Ser aluno não é algo negativo, a ideia não é essa, tá? Não é algo assim, olha, não é bacana, não, muito pelo contrário, é muito bom você ser um aluno, vir participar da EBD, interagir, confirmar, dar joinha, top de linha, mas você precisa ser um aluno aplicado. Ali na escola a gente tem aquela expressão, né? Os CDFs, a turma que faz valer, em casa vai estudar, vai ler. Você não precisa ser aquele, não é, CDF em tudo aquilo da sua vida. Talvez isso não é algo natural seu, mas não deixe de ser aplicado naquilo que tem a ver com a sua vida com Deus, porque isso não pode faltar. Amém? Amém. Guardem isso no coração, mês da EBD, nossa ênfase para essa nossa caminhada dos domingos.